prontinho, o primer aplicado e já passei uma camada de tinta branca, não dá pra ver diferença nenhuma. Pra falar a verdade, a única diferença é que o primer é um pouco mais branco do que a tinta que eu tenho aqui. O branco que eu tenho aqui. Esse aqui é um pouco mais puxado pro amarelo. Tem um pouco de amarelo e um pouco de preto nesse branco aqui. Não é branco puro, mas não é catalisado nem nada, é só uma tinta branca. Às vezes a gente vê a discussão de diluição de tinta para aplicação, dúvida muito comum. Não tem muito um padrão, porque essas duas tintas, o branco e o preto que eu tenho, são do mesmo fabricante. Essa aqui é completamente diferente dessa. Se eu colocar a mesma quantidade de thinner, essa aqui ainda fica grossa e essa daqui fica aguada. Então não dá pra dizer assim, mas é uma coisa que a gente acostuma rapidinho. Quando você tá pintando com aerógrafo, você fala, não tá querendo ir, foi demais, volta um pouquinho. Então a gente acostuma com isso bem rápido. E agora ver o que fazer com... Peraí, deixa eu pegar aqui. Muito obrigado. Os decais. Eu vou entrar aqui no computador e vou ver como é que fica isso aqui tratado. Porque ele tá bem amarelo. Mesmo se eu deixar no sol, eu sei que ele não vai voltar completamente. Fora que dá pra ver no reflexo dele um monte de trinca. Significa que ele pode realmente desfazer enquanto eu estiver montando. Uma dica para quando você está com esse problema é aplicar uma camada de verniz, especialmente se for daquele tipo colorzinho, aquele que tem para arte, que é um verniz fraco, você aplica com o próprio spray, e aí você vem e corta novamente, porque ele vai formar um filme completo. Se você colocar na água, vai sair tudo junto. Você vem, corta com a lâmina em volta, e ele tende a ficar em uma peça só, sem desfazer, que esse aqui tá com uma cara de que vai desfazer, muito cara de que vai desfazer. Tá muito trincado. Bom, esse é o fim dessa primeira parte, e aí eu volto com os decais, esses ou o que forem impressos, e a gente fala um pouco sobre verniz. Eu tô com a carroceria aqui. Não é que eu esteja esperando ela secar, ela já tá, a tinta tá seca. Eu queria já ter aplicado os decais. Se o kit fosse novo, eu já teria aplicado os decais e ela estava secando para passar o verniz e esperar o verniz secar para fazer o polimento. Mas eu deixei os decais lá em cima no sol para ver se eles melhoram um pouquinho. Quem sabe eu até uso os originais. Eu acho que eles vão ficar manchados. E eu já fiz no computador os decais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já fiz no computador os decais. Olha só. Esses que estão em cima são os decais que vão ser impressos em filme transparente. Vou apagar aqui os outros. Pronto, esses aqui são impressos em filme transparente. E ao contrário, os que estão embaixo vão ser impressos em filme branco. Tratei com Photoshop e só estou esperando ver como estão os decais ali em cima para, se não ficar nada bom, já imprimo logo outros decais. O que eu tenho aqui são as peças de motor, algumas peças que eu escolhi para passar uma tinta.
eu limpei aqui lixei as linhas de junção da forma, aonde não cabe a lixa, lugares como por exemplo esse escapamento aqui, você pode colocar a lâmina, ao invés de cortar, você arrasta ela aqui, que ela já limpa legal. Olha só um pedacinho saindo, tá vendo? Ela limpa bem. É só para tirar a linha, porque na hora que você pintar, essas linhas vão saltar. E aí, o que eu posso fazer é começar, por exemplo, a montar o bloco, por exemplo. Eu posso colocar um pouquinho de cola aqui nos pinos. Coloco o bloco ajuntadinho, como diz o manual, e aqui nessas partes, por exemplo, eu sei que aqui a parte de trás não vai aparecer, mas eu posso vir aqui, encostar o pincel, e como a cola é líquida, ela vai correr lá para dentro e soldar tudo que tem aqui. Aqui na parte de baixo também. Posso colocar o cabeçote, dar o suporte do motor. O suporte do motor entra numa posição X, que é essa daqui. Ao contrário, ele não entra. Mesma coisa, encosto a cola aqui, ela vai correr. Esse bloco é pintado, a parte de cabeçote é pintado com alumínio fosco. O câmbio eles pedem para pintar com X11, que seria o cromo da Tamiya, o prata mais brilhante da Tamiya, que não é um cromo na verdade. Achei meio estranho, porque o câmbio normalmente não tem diferença nenhuma pro cabeçote. A carcaça é feita de alumínio também. Aí vem a tampa do cabeçote aqui, com o famoso escrito Skyline e tal, essas coisas assim. Não é Skyline, não. Nissan Twin Cam 24 válvulas. Uou! Esse motor é um clássico no Japão, mas isso aqui na verdade é um apesão, assim. Um motor da Volkswagen aqui no Brasil. É um motor de veras pesado. Tira toda a dinâmica desse carro por causa desse motor, mas é um motor que aguenta uma bronca muito boa, para falar a verdade. Aí isso aqui vai aqui. Vamos lá. A tampa é pintada em alumínio também, e as outras partes em preto. Basicamente ele é prata e preto, pronto. É isso que é o motor. Eu vou... Pera aí, antes de eu falar que eu vou continuar aí. Isso aí, a gente tem o escapamento. Ele pede para pintar isso aqui em outra cor, um cinza. E isso tudo no alumínio fosco. Eu não gosto, assim como esse aqui que eles pedem para pintar também um cinza metálico. Isso aqui é marrom, porque é a caixa quente da turbina e o coletor. Isso aqui é de ferro, não é de aço inox, não é de... Se fosse um carro, digamos assim, tunado, não preparado com base no modelo original. Se fosse uma outra categoria de competição, onde os caras podem modificar essas coisas, sim, aí você faria ele prateado, bonitinho, fazia o azulado do queimado, da temperatura do escapamento, e fica um tesão, fica legal pra caramba. Mas aqui é mais marrom mesmo. Aqui também não sai muito do marrom, porque se você abaixar embaixo de qualquer carro e ver que é o escapamento original que esse carro usa, é o original, não é inox nem nada assim, e ele fica mais puxado para o marrom, fora
catalisador, que é um pouquinho puxado para o dourado. E aí a gente muda a cor disso aqui que eles mandam pintar de uma cor só. A gente muda só um pouquinho a cor com um pouco de dourado, um prata um pouco mais limpo. Só para fazer o diferenciamento de cores. Vamos lá, vou pintar isso aqui com várias coisinhas. Vou pintar, por exemplo, aqui é alumínio fosco. Vou pintar aqui e pintar o resto de pincel. Não vou mascarar. Vou pintar as partes que são, por exemplo, uma peça como essa que tem alumínio preto e preto fosco. O alumínio vai no pincel, os outros vão... o alumínio vai no spray, os outros vão no pincel. Bom, vou começar aqui e daqui a pouco a gente volta. Vou terminar de limpar isso aqui. Daqui a pouco eu volto com a pintura das primeiras peças. Olha só, eu tenho esse cinza metálico, que é uma tinta que eu fiz uma mistura que eu nem lembro mais o que é bem interessante. Ele é bem fosco e eu vou aproveitar para começar com ele e ir clareando a cor com um pouco mais de alumínio. A primeira coisa que eu quero pintar são esses cubos do freio. Eu quero eles nessa cor. Eu nem vou precisar passar primer aqui, tá? Porque é uma coisa que não vai ficar extremamente exposta. E também eu só costumo passar primer de verdade. Eu não passo em interior, essas coisas assim com muita frequência não. Eu passo mais o primer em carroceria e quando eu vou precisar descer uma bronca em cima. Porque isso aqui eu vou pintar e retocar e colocar ali com todo cuidado. Não vou colocar uma fita adesiva, não vou fazer nada dessas coisas que poderiam facinho arrancar a pintura. Então, vai assim mesmo. Olha só, vai pintando de tudo. Devagarzinho, vocês veem que ela é uma cor um pouco escura. É um cinza metálico, ela não é um alumínio. Razoavelmente fosco. E deixa eu dar uma olhadinha aqui no manual. Eu não lembro qual é a cor que eles falam para pintar a pinça. Preto. Ela vai no pincelzinho então. Eu posso usar isso aqui também. Vou colocar isso aqui embaixo para... Não, não põe nada, Olha lá, vai empurrar tudo, ó. Vamos lá. E vou passar um nesse escapamento aqui. E depois eu vou trazer ele um pouco para o marrom com a tinta semi-transparente feita aqui no aerógrafo. Não fica tão difícil. Mas o que eu quero pintar são os canos que vão ser enferrujados depois. Vamos lá. Pronto. Interessante essa tinta, ela ainda fica bem fosca. Eu nem sabia que ela estava viva, faz anos que eu não mexo nessa tinta. Onde mais? Nessa cor? Lugar nenhum. Agora eu vou colocar um pouco de alumínio para clarear essa cor, mas não muito. Eu vou pintar o bloco e eu não quero o bloco muito claro, muito... E também me desculpe, mas isso aqui não... Eu não consigo olhar para um câmbio em cromo. Não me acontece. Então, o câmbio também vai ser em alumínio escurecido e fosco.
Um câmbiozinho até que bem feito. Vocês veem que eu ainda deixei as marquinhas aqui em cima, eu não limpei muito bem, mas isso é porque vai ficar dentro do chassi e a gente nunca mais vai ver. Então aqui tá bom, vai pintando aqui. Aí, pronto, interessante. Põe nessa posição aqui, que é as partes que vão encostar. Eu tenho esse alternador, eu posso pintar nessa cor também, porque ele também é feito com a mesma forma, né? Casting, feito na areia. Então eles ficam bem foscos e rapidinho eles já perderam completamente o brilho do alumínio. Vamos colocar um pouco mais de alumínio aqui para clarear um pouco mais. E agora está um pouco mais claro. Eu vou fazer esse diferencial traseiro. Ok. Joia. Isso aqui, para quem não conhece esse carro, é uma caixa de direção. É uma caixa de direção no eixo traseiro. Os Skyline há um bom tempo esterçam as rodas traseiras via computador. Só para bagunçar as coisas, para falar a verdade. Nessa mesma cor, então, eu vou pintar. Não, o intercooler desse carro é preto. Você olha e fala, não, mas intercooler preto? Sim. Nesse carro é usado o intercooler original, que era pintado de preto quando saía da fábrica. Estranho, né? Mas tudo bem. Para quem está acostumado hoje em dia a olhar todos aqueles intercoolers cromados, brilhantes e tal. Não, ele é preto. Agora o radiador é em alumínio. Pinta tudo bonitinho. E vai. Aê. Pronto. Tá já uma cor de alumínio não muito brilhante, que eu não vou aguentar deixar isso tudo muito brilhante. E volto daqui a pouquinho. Assim que eu pintar, quase que eu esqueço isso aqui, ó. Assim que eu pintar as coisas que são em preto, no pincelzinho, basicão. Pincelzinho, pintou, já era. Até já. Pessoal, voltei aqui só pra fazer a quebra. Um xicrona de café no meio da mesa. Só pra fazer a quebra do cromo. Ele é muito, muito forte. É muito cromo. As rodas desse carro não são assim. É bem brilhante, mas não é cromado assim. Então eu pus um pouco de alumínio, que não é alumínio, é o X11 da Tamiya, que é um alumínio até meio ruim, mas a gente vem e de longe joga só essa poeirinha em cima, que é só para tirar esse excesso de cromo que a peça tem. A gente não quer tampar com tinta, a gente quer que o brilho ainda prevaleça, mas não absurdamente. Acho que assim tá bastante melhor. Quero mais um pouquinho. Aê. Pronto. Assim me interessa um pouco mais.
E vou fazer as partes, por exemplo, do escapamento com tons diferentes de alumínio. Nesse aqui eu vou passar o X11 mesmo. Tem a ponteira do escapamento, eu já vou deixar ela com tinta também. A intenção é colocar algo um pouco mais brilhante nessa ponteira de escapamento. Isso aqui são os bocais do tanque. Também são nessa cor segundo o manual. Dois. Aí. E aqui são duas lanternas que tem na traseira, que em vez de virem em peças transparentes, vem em peça branca. Então, vou pintar aqui para depois passar o vermelho transparente em cima, e essas são as luzes do teto. Pronto, mais alguma coisa em X11? Eu acho que não, até sobrou um pouco de tinta aqui. E se sobrou eu vou gastar... Ah, tem aqui a ponta do... Cadê? Aqui tem a tampa do... do avanço. Do camshaft, do... Ah, qual é o nome? Esqueci. Me fugiu o nome em português. Vou só passar o... Aqui o resto da peça é em preto, só essa pontinha aqui com esses 4 dentinhos é nessa cor. É o avanço do comando. Algo tipo Zetec da Honda, alguma coisa desse tipo. E ali é a central de distribuição da pressão do óleo, que é como você avança ou atrasa um comando, sempre com pressão de óleo. Tem alguns elétricos até, mas o melhor até agora são os de pressão de óleo. Pronto, agora é no pincelzinho. Até já. Eu já tenho aqui grande parte das peças pintadas. Montei o motor, que é o primeiro passo. Não quis começar a montar a suspensão dianteira antes de invernizar o chassi para poder ir montando, porque alguns passos pedem, por exemplo, os amortecedores colocados no chassi. As partes brancas estão prontas para receber os decais e... Desculpa, o verniz. Isso aqui tá bem velho, então eu imprimi para ver como é que fica numa folha de papel, e o modo que ficou, eu falei, vou ter que imprimir porque fica bastante diferente. Olha a diferença entre um e outro. Mesmo sendo impressão jato de tinta, que deixa a pontuação, tá muito melhor do que a original, que já sofreu muito. Então eu imprimi aqui os decais que vão na carroceria com fundo branco. Eles são impressos em papel de fundo transparente, porque eu já tenho o branco lá. E uns outros que vão, por exemplo, nos vidros, o painel, eu imprimi em papel com fundo branco para manter as letras em branco aqui na hora que eu recortar. É o que eu tenho para fazer agora. Eu vou tirar essa fatia daqui e de lá, passar o verniz e deixar secando.